Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E esse é mais uma videoaula sobre programação em Python. Belezinha? Então a linguagem que a gente está utilizando é Python e iremos começar com o conteúdo de POO, que é Programação Orientada a Objetos. Belezinha? A programação orientada a objetos ela tem 4 pilares: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Não é? Nessa aula específica, iremos tratar apenas da parte de classes. Belezinha? E durante todo o processo, durante todos os conteúdos, as próximas aulas, iremos bater esse conteúdo aqui, desses 4 pilares. Beleza? A programação orientada a objetos, POO, organiza o software em torno de objetos. Beleza? Então, toda a parte do sistema, de programa, da alma do computador, será a partir de agora organizada através de objetos. Ok? Mas o que seria uma classe, que é esse primeiro tópico aqui? Classes e objetos. Classes são modelos para criar objetos. Objetos são instâncias dessas classes. Ok? Para você entender melhor, vou dar um exemplo simples. Então está aqui, eu tenho um blueprint aqui, que nada mais é do que o modelo de um carro, mas poderia ser modelo de qualquer outra coisa, certo? Aqui é a ideia do carro, né? Tamanho, largura, altura e assim por diante. Observe que não tem cor ainda, certo? Porque para ter cor, já teríamos que definir os padrões de cada um dos atributos do carro. Mas isso a gente só faz quando for criar o objeto. Um exemplo, eu tenho aqui esse modelo, essa classe, e aí eu vou e crio aqui o objeto. E nesse objeto eu vou escolher, certo? Qual vai ser a cor dele e assim por diante. Vou escolher cada característica dele. Só que as características já foram previamente ditas aqui. Como, por exemplo, o carro tem que ter 4 rodas e assim por diante. Certo? O carro tem que ter uma cor, mas a cor não foi escolhida ainda. Porque as cores podem variar dependendo do gosto do proprietário. Belezinha? Então, tenha na sua cabeça aí que classe nada mais é do que um modelo de algo que você pretende criar. E, ao criar o objeto, através do modelo, que é a classe, certo? Ao instanciar, você instancia e cria esse objeto aqui, no nosso caso, belezinha? Ok. Nessa parte aqui temos um exemplo, certo? De como seria a criação de uma classe. E aí eu vou para a parte agora de programação aqui. O programa que eu estou usando é o PyCharm, certo? É grátis. Se você não sabe instalar ou não viu nas aulas anteriores, volte nos conteúdos anteriores. Vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo. Vou deixar lá os links, certo? Caso de nomenclaturas, para que você possa voltar lá e ver o conteúdo. Ok, vamos criar nossa primeira classe. Beleza. Temos que seguir e ter em mente que a sintaxe, certo? Da criação da classe deve ser sempre obedecida. Isso se você quer que seu programa funcione normal. Belezinha? Ok. Para criar uma classe, primeiro precisamos entender a estrutura da linguagem de programação que você está utilizando. No nosso caso, estamos utilizando em Python, certo? Mas se você aprender em Python, vai ser mais fácil você também aprender em outra linguagem, ok? Aqui em Python, para criar uma classe, você chama a palavra representada class. Depois, escolhe o nome da sua classe. Lembrando que esse nome da classe é você que vai criar e ela deve ter alguma coisa a ver com aquilo que você pretende criar, com o objeto que você deseja criar, deseja representar. Belezinha? E a nomenclatura tem que seguir o padrão lá da criação de variáveis. Não colocar acento, não colocar espaço, não usar caracteres especiais, a não ser o underline e assim por diante. Belezinha? Então vamos lá, vou criar aqui uma classe heróis. Melhor, vou criar personagens, pronto. Personagem, beleza?
Não confundir com a criação de função. Lembrando da frase, toda função tem parentes e executa alguma ação. Belezinha? Só que a classe não tem parentes, porém a classe executa alguma ação. Por isso, os dois pontos. Lembrando que nas aulas anteriores eu sempre uso os dois pontos com a palavra fazer, executar, realizar. Belezinha? Então, classe e personagem realiza os dois pontos aí, certo? E a partir de agora, o que você vai encontrar dentro da classe serão funções. Só que a função dentro de uma classe a gente chama de métodos. Belezinha? Então, vai seguir o mesmo padrão de criação de funções, só que será uma função dentro da classe. Certo? A regra é, a primeira função que você criar dentro de uma classe será a função do método init. Ou seja, método init. Ou seja, a função init é um método init porque está dentro da classe. Belezinha? Então, segue o mesmo padrão de criação de classes, que é chamar a palavra reservada def. Lembrando que é Python que a gente está utilizando, belezinha? E aí, nesse caso, eu poderia escolher o nome da classe. Porém, eu tenho que entender que a primeira classe criada na programação orientada a objeto em Python deverá ser o método init. Belezinha? Por isso, eu vou colocar aqui underline, underline e chamar o método init. Assim que você coloca o método init, perceba que por padrão, certo? Dentro dos parênteses aqui. Por que parênteses, professor? Porque método são funções. Toda função tem parênteses, toda função realiza uma ação. Por isso, depois dos parênteses, dos pontos. Belezinha? Então, colocou o método init, automaticamente ele vai puxar self. Lembrando que na API que eu estou utilizando, se você estiver utilizando outra API diferente, meio que você vai ter que digitar nesse padrão que está aí. Belezinha? Aí você pode dizer, por que essa questão do método init? É isso que a gente vai discutir agora. Então tá aí, método init. O que é o init? O init é um método especial em Python, chamado automaticamente quando o objeto é criado. Ele serve para inicializar os atributos da classe, ou seja, configurar os dados do objeto. Belezinha? É comum cartão de boas-vindas, né? Então é como um cartão de boas-vindas do objeto. Quando você cria o objeto, o init é a primeira coisa que acontece. Então, voltando para cá, deixa eu explicar melhor, né? Caso você não tenha entendido. Então, criou a classe, primeiro cria um método init. Belezinha? Lembrando, método e função é a mesma coisa, só que recebe nome de método quando está dentro de uma classe, ok? E o primeiro método que queremos criar é o método init, que serve para quê? Para você preencher os atributos. Lembrando que atributos são o quê? As qualidades, certo? Se fosse, por exemplo, uma classe pessoa, né? Quisesse dizer, vamos criar aqui uma classe pessoa. Beleza, uma pessoa tem o quê? Uma pessoa tem um nome, certo? Uma pessoa tem um sexo. Tudo que é comum a qualquer pessoa, a classe deve ter. E esses atributos, sexo, nome, eles deverão obrigatoriamente ser preenchidos aqui dentro da função init, dentro do método init. Belezinha? Então, quando você cria um objeto, você é obrigado a passar esses atributos, e esses atributos serão passados a partir do método init. É para isso que ele serve. Belezinha? Lembrando também que a palavra self é algo que se refere a você mesmo. Então, aqui, ele está dizendo, ó, esse método init, ele pertence a mim mesmo. Ou seja, eles são meus atributos. Ok? Então, aqui a gente vai escolher agora alguns atributos. Vamos começar pelo mais fácil, pelo nome. Belezinha? Então, está aqui um nome. Ok? Vou colocar coisas que todo e qualquer personagem tem. Todo personagem tem um nome. Todo personagem tem uma quantidade de vida. Certo? Por isso eu vou colocar vida. Todo personagem tem uma quantidade de defesa. Defesa. E todo personagem tem a quantidade de ataque. Pronto.
Não importa qual seja o personagem, essas características ele vai possuir. Beleza? Seja ele um boyzinho, pequenininho, um mobzinho dentro de um jogo, ou o herói, certo? Ou o Copa lá do Mario, ou o próprio Mario, todos eles têm a quantidade de vida, ok? Tem um nome, tem a quantidade de defesa e tem a quantidade de ataque. Belezinha? Eu poderia colocar outros atributos, mas vamos deixar assim para ficar mais limpo, beleza? Ok, então coloquei o que qualquer personagem possui. Belezinha? E aí, se lá na frente eu quiser especializar, dizer assim, esse personagem aqui vai ser do tipo herói, esse outro personagem vai ser do tipo boys. Eu vou fazer isso lá na frente. Mas perceba, seja herói ou seja o boys, todos eles terão esses 4 atributos: nome, vida, defesa e ataque. Belezinha? É bem genérico, ok? O que todo mundo possui, a classe tem que possuir. O que é individual, a gente faz em outro momento. Por enquanto, vamos se ater apenas a essa parte. Belezinha? Então, perceba, coloquei aqui dentro dos parênteses, lembrando que os parênteses é justamente a parte que liga o conteúdo que está dentro da classe, ou dentro da função, a algo que está fora da classe, ou fora da função. Belezinha? E aí, para não ficar... para que você não fique assim meio perdido, que eu não sei como foi suas aulas na parte de funções, eu meio que vou alterar algumas coisas aqui já para brincar com o seu pensamento, certo? Então, eu vou nomear isso aqui, ok? E eu não vou utilizar esses nomes. Vou deixar ele aqui, ó, só para você saber o que é isso. Certo? Lembrando que isso aqui que eu fiz é o quê? Isso aqui é para nomear, isso aqui é um texto. Isso aqui não entra na programação, é como se fosse apenas uma forma que eu achei para colocar uma observação. Toda essa parte aqui que você está vendo, ela não entra na programação, é apenas uma observação. Por quê? Porque nessa linha eu coloquei o hashtag vai servir como uma observação. Então, ao invés de eu colocar os nomes aqui, eu vou colocar X, vou colocar Y, vou colocar Z, vou colocar W. Poderia ser qualquer nome de variável, certo? Eu estou fazendo isso para meio que você descolar daquela ideia que o nome que está aqui dentro dos parâmetros, onde a gente passa os parâmetros, tem que ser obrigatoriamente os nomes que a gente colocar aqui dentro. Não precisa ser assim. A gente faz porque a gente quer deixar mais fácil para lembrar. Mas não é obrigado a ser assim, belezinha? E aí eu vou brincar um pouquinho agora para você entender melhor e compreender o que vai acontecer quando você estiver programando, certo? Então perceba, beleza, já coloquei aqui os parâmetros x, y, z e w, né? E eu disse que x vai ser o nome, y vai ser vida, z vai ser defesa e w vai ser ataque. Lembrando que isso aqui você não precisa fazer no seu programa. Estou fazendo isso só para esse momento, ok? E agora eu vou aqui começar a ligar, certo? Ligar a variável método com os parâmetros que estão aqui, beleza? Então lá vai. Vou colocar self ponto. Esse nome agora você que escolhe. O primeiro que eu coloquei aqui foi nome. Então vou pegar ele self ponto nome, vai ser igual a quem? A x. Por quê? Porque antes eu tinha feito isso aqui, ó, não foi? Deixa eu até arrancar ele daqui e colocar ele aqui, né? Lembrando que isso aqui é só o texto, que vale a parte de baixo. Essa parte do texto não entra como programação. Então, vai ser quem? Ele vai ser, né? Primeiro ele vai ser aqui, ó. X vai ser o nome, Y vai ser vida, Z vai ser defesa e W vai ser o ataque. Então, nome seria assim, belezinha? Ok, o self ponto vida, não vou colocar defesa, certo?
Para você ver que não precisa seguir uma ordem. Defesa será, defesa é quem? Defesa é o terceiro, Z. Belezinha? Self ponto vida vai receber, vida seria o segundo, Y. Belezinha? Estou fazendo assim para você ver que não existe uma ordem, não aqui dentro. Você pode muito bem fazer a ligação por você mesmo. E por último, self.ataque. Vai receber W, que foi o último ali que sobrou. Belezinha? Então perceba, eu fiz misturado. Segui somente a nomenclatura que eu tenho colocado aqui. X vai ser nome, Y vai ser vida, Z vai ser defesa e W vai ser ataque. Mas eu modifiquei a ordem aqui. Para você ver que não precisa seguir uma ordem aqui, porque você vai fazer o quê? Simplesmente a ligação desse carinha com os caras que estão aqui em cima. Você percebe também que eu não sou obrigado a colocar nome aqui e nome aqui. Porém, essa prática é excelente, de você colocar o nome igual para te ajudar depois. Certo? Para te ajudar depois. Eu vou escolher um aqui aleatório para deixar igual. Certo? Vou aqui em vida e vou deixar a vida mesmo. E aí vou vir aqui ó, em Y, tirar e colocar vida. Belezinha? Mas eu não sou obrigado a fazer igual aqui e igual aqui. Não sou obrigado. Por quê? Porque aqui são parâmetros e aqui são variáveis métodos, que é como eu chamo para facilitar. São as variáveis dentro do método, dentro da função. Belezinha? Vou sair agora da função, para que você compreenda melhor, e aqui fora da função, fora da classe, que eu estou na mesma linha da classe, perceba, eu vou criar uma variável aqui com o nome vida. E vida vai receber, sei lá, 100. Beleza? É comum, da maioria das APIs, fazer a ligação. Ou seja, eu dou 2 cliques aqui em vida, ele automaticamente sai selecionando para mim todas as variáveis que correspondem a essa variável que eu selecionei. Mas você percebe que dei 2 cliques aqui e ela não marcou mais ninguém, a não ser ela mesma. Porém, a mesma coisa não acontece quando eu vim aqui ó, e dou 2 cliques. Percebeu? Marcou aqui e aqui. Ou seja, esse parâmetro aqui é igual a esse daqui. Mas aqui é uma variável fora da função, porque ela não é enxergada por alguém dentro da função. Nem ela enxerga quem está aqui dentro da função. Belezinha? Ok, a mesma coisa acontece quando eu venho aqui. Ó. Perceba, só marcou ele. Por quê? Porque é uma variável método, certo? Do método init. Mas poderia ser qualquer outro método, poderia ser qualquer função. A ideia é a mesma. Por quê? Você tem que entender que existem variáveis que são globais, variáveis locais. Belezinha? Ou seja, uma variável dentro de uma função, ela não vai ser enxergada por quem está fora da função. Uma variável dentro da classe não será enxergada por quem está fora da classe. Belezinha? Dentro da função, todo mundo vai se enxergar. Fora da função, ela não vai enxergar ninguém, ninguém vai enxergar ela. Por isso, eu preciso ter os parâmetros, que é como se fosse uma ponte, que vai ligar, quando eu quiser, algo que está aqui fora e vai mandar para aqui, para dentro da função, através dessas ligações que tem aqui. Belezinha? É para isso que esses parâmetros servem, para eu colocar algo de fora da função, de fora da classe, para dentro da classe ou para dentro da função. Mas perceba, os nomes não precisam ser exatamente os mesmos. Belezinha? Vou deixar assim, depois vou simplificar para vocês. Ok, então já preenchi aqui, certo? Os 4 atributos que eu possuo dentro dessa minha classe personagem. Beleza? Agora eu vou fazer um comportamento, certo? Vou chamar aqui, ó, def falar. Vou colocar aqui falar. Lembre que a partir de agora vai ser tudo função. Belezinha? Só que
só chama a função init apenas uma vez para preencher os atributos. Agora que eu preenchi os atributos, vou fazer o comportamento, ou seja, vou utilizar aqueles atributos que foram preenchidos, belezinha? E aí a função falar, lembre-se que toda função tem parêntese, belezinha? E toda função realiza uma ação, por isso, 2 pontos, belezinha? E você vê que automaticamente já puxa o self aqui, tem que ter o self, ok? Ok, vamos fazer o comportamento. Vou dizer que ele vai falar, né? Vai falar o quê? Um Fzinho para formatar o texto aqui, e vou colocar, olá, meu nome é. Lembrando que as chaves aqui é porque eu coloquei o F aqui na frente, ele me permite fazer essa ideia aqui, ó, e aqui dentro eu vou passar a variável que possui o nome, belezinha? Pronto. E tenho, sei lá, vou escolher qualquer um ali, X, o valor qualquer de ataque, pronto, ataque, pronto. Vou deixar somente isso. E aqui dentro vou passar a variável, no caso, a variável método, aquela que pertence ao método que pertence à classe. Por isso, vou chamar o self, vou botar o ponto e apontar aquele que é o nome, certo? E aí eu tenho aqui, ó, ok? Olha o Fzinho ali, ó, ok? 2 cliques aqui, ó, você percebeu? Cliquei aqui, já marcou lá, self.nome, já marcou o nome, ou seja, eu vou conseguir pegar o nome, por quê? Porque ele está ligado com X, certo? E esse nome vai vir de fora da função, de fora da classe. Ok, tem um de ataque, não foi self.ataque. Uma observação. Beleza, perceba como é bacana você colocar os nomes, certo? Se eu tivesse colocado aqui no lugar de ataque, colocado uma coisa estranha, FF, AFF, eu teria que saber aqui o que é AFF, certo? Tá aqui, AFF. Mas eu tenho que saber o que AFF significa. Belezinha? Então, por isso é bom você, no lugar de colocar coisas estranhas, você colocar algo que tem a ver com aquilo que você pretende realizar, para facilitar a sua vida. A mesma coisa acontece com esses parâmetros aqui, que vocês vão perceber daqui a pouco, certo? Então, ok, já fiz aí um comportamento, belezinha? Certo? Tenho minha classe criada. E aí, se eu for mandar executar, deixa eu tirar isso daqui. Se eu for mandar executar, vai realizar alguma coisa? Não, não vai realizar nada. Por quê? Porque isso é apenas o blueprint. Eu preciso criar o objeto. E para criar o objeto é bem simples. Vou vir aqui, ó, vou escolher um nome qualquer de uma variável, certo? Eu vou escolher herói 1, belezinha? Lembrando que não pode colocar acento. E esse herói 1 vai receber o quê? Ele vai receber a classe. Qual o nome da classe? Personagem, belezinha? Então, personagem. Já puxou ali para mim. E agora eu tenho que puxar os parênteses. Ok? Pronto. E perceba. Quando eu coloquei os parênteses, ele colocou observações. Self, personagem, precisa de quê? Eu preciso do X. Eu não lembro o que é o X, mas está aqui, ó. X seria o nome. Percebeu? Então, por isso, a gente também coloca o nome aqui. Mas eu fiz isso para você entender que não precisa ser o mesmo nome, que ele vai fazer a ligação desde que você faça a ligação aqui. E já que é nome, então vou passar aqui a informação do nome. Vai ser Everton. Certo? Aí eu já coloquei o nome. Depois vem o quê? Vírgula. E você percebe que ele saiu de X e já foi para vida. Entendeu por que é interessante colocar o mesmo nome? Vida, ataque, nome. Porque aquilo vai te ajudar, vai te auxiliar. Belezinha? E aí vai ser quanto de vida? Sei lá, eu vou colocar 100 de vida. Coloquei vírgula, espaço. Z era o quê? Z era... Cadê? Z defesa. Então, vou colocar aqui, sei lá, 30 de defesa. E por último, seria o ataque. Vou colocar 1000 de ataque. Belezinha? Pronto. Beleza. Acabei de criar o herói Everton. Ok? Ele tem esses atributos. Mas aí eu tenho que mandar ele realizar um comportamento. Certo? Qual o comportamento que ele tem? Está aqui. A função, um método falar.
Então eu vou chamar a variável do herói 1 e vou dizer, olha, um pontozinho aí é para ele falar, é para ele puxar aquilo que ele pode fazer. Olha, você tem um comportamento, seu comportamento é qual? Seu comportamento é falar. Coloquei o falar aí, belezinha? E perceba, eu não passei nada, certo? Não tem nenhum parâmetro, o self dele mesmo, então já posso mandar executar. Vou mandar executar aqui, tá lá. Olá, meu nome é Everton e tenho 1000 de ataque, ok? Então você viu que ele fez certinho conforme as informações que a gente passou. E ele fez um comportamento também, certo? Vamos fazer o seguinte, vou dar um print aqui, vou chamar o herói para dentro de novo, herói 1, né? E vou chamar agora os atributos. Por exemplo, ataque. Belezinha? Vou mandar executar. Tá aí, ó. Ele tem 1000 de ataque. Então você vê que eu posso puxar agora, através do herói 1 ponto, todas as informações que ele tem. Tanto as características, como também os comportamentos. Vou chamar outra vez aqui. Print herói 1, certo? Ponto. A quantidade de um nome, pronto, um nome, ok? Então vou executar, tá aí, ó, tem 1000 e Everton, ok? E assim por diante. Então você vê que basta eu chamar o rapaz, botar um ponto e pedir para ele mostrar um atributo dele ou mandar ele realizar algum comportamento que logo de imediato ele vai fazer isso para mim, belezinha? Só que agora eu vou facilitar, certo? Vou modificar aqui agora, aqui era nome, não é isso? Nome, né? Vida já está, depois era defesa, ok? E depois era o ataque. Vou tirar isso daqui que não precisa mais, isso aqui só foi para você se ligar melhor, entender melhor que não é preciso você colocar coisas iguais. Porém, vocês viram que o X apareceu, o Z e W, né? Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. Nome, certo? O Z é a defesa, o W é o ataque, porque aí fica mais fácil, ok? De eu preencher aqui, ó. Vou colocar aqui outra pessoa, Herbert. Belezinha? Tá aqui, vírgula. Percebeu aí, ó? Nome, vida, defesa e ataque. Tá tudo aqui, nome, vida, defesa e ataque. Perceba como fica mais fácil de você relembrar o que cada um dos atributos são. Belezinha? Então, vida, vou colocar 400 de vida, defesa 30 e ataque 1000. Ok? Perdão. E aí você vê que é o mesmo herói, só que agora eu mudei todos os atributos dele. Mandar executar. Tá aí. Olá, meu nome é Herbert e tenho 1000 de ataque. Tá aí, ó. 1000 e Herbert. Belezinha? Tem uma coisa também interessante, é que você também pode deixar alguns parâmetros recebendo uma informação, um valor, preenchendo o atributo de forma default, de forma padrão. Como? Lembra que lá em banco de dados a gente utilizava o quê? Default Brasil, por exemplo, nacionalidade, Default Brasil, padrão Brasil. Então, se a pessoa não passar um atributo, não preencher a nacionalidade, automaticamente vai colocar o quê? Brasil. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, belezinha? E aí vou vir aqui no ataque, ó. Vou dizer que o ataque, se for padrão, ele vai ter 10 de ataque. Perceba que ataque, uma observação, essa formação aqui é importante. Por quê? Porque aqui diz que o primeiro atributo que eu vou passar tem que ser obrigatoriamente o nome. O segundo tem que ser vida. O terceiro tem que ser defesa. E o último vai ser o ataque. Por isso, já que eu deixei o ataque padrão, certo? Eu posso muito bem vir aqui e dizer, ó, não vou passar o ataque. Por quê? Porque eu quero que você pegue o padrão que está lá. Belezinha? E já que ele vai pegar o padrão, você não precisa necessariamente informar, porque se você informar, ele vai substituir o que é padrão pelo que você informou. Então o ataque agora é 10. Belezinha? Lá vai. Então,
Então você observa agora, olá, meu nome é Herbert, e tem um 10 de ataque. E 10 e Herbert. Por quê? Porque a gente não passou valor. E como a gente deixou padrão, meio que ele já foi direto. Isso significa também que se eu deixar tudo padrão, né? 90 e o nome Xuxa, certo? E não passar a informação, será que ele funcionava? Então você vê aí que sim, belezinha? Olá, meu nome é Xuxa, eu tenho 10 anos, 10 de ataque, belezinha? Ok? Então se eu posso deixar padrão tudo? Pode, não é legal, mas você pode, porque tem atributos que é necessário você preencher, né? De forma obrigatória, ok? Mas isso a gente vai ver em outro momento. Ok? Então, essa parte é só para você compreender essa questão. Mas perceba que a gente está fazendo tudo como? Estamos preenchendo tudo de forma estática. E teve aulas anteriores que eu falei para vocês. Em qualquer lugar que você é capaz, pelo menos na maioria dos lugares que você é capaz de mandar informação de forma estática, você também consegue colocar a informação de forma dinâmica através do input. Isso significa que eu posso muito bem vir aqui dentro, ó, levando em consideração, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui para voltar tudo. Deixar assim, pronto. Colocar, sei lá, 1000, 10.000. Beleza. Então perceba, o primeiro aqui é o nome. Então aqui no lugar do nome, eu vou tirar o nome, né, que está de forma estática, e agora eu vou fazer isso de forma dinâmica, colocando o quê? Um input. E dentro do input eu posso me comportar de forma normal. Informe o nome do herói. 2 pontos, espaço. Belezinha? Tá com os parênteses do input, o input é tudo isso aqui, ok? Então agora, quando eu for executar, meio que ele vai me permitir informar o nome do herói. Belezinha? Sei lá, Goku, por exemplo. Ok? Goku. Não informei os outros porque já estavam lá. Mas se eu quiser, eu posso informar cada um deles. Eu vim aqui, ó, né? É um número inteiro. Então, dessa vez eu vou utilizar int, belezinha? Int, né? Dentro com input para que o usuário possa utilizar. E aí, informe o valor do... Era qual mesmo? Da vida. Da vida. Estranho, né? Informe o valor da vida. Beleza, então fez aí, ó. Vou executar agora. Né? Informe o nome do herói. Velho. Belezinha? De enter, ó. Informe o valor da vida. Vamos preencher de 0 aí. Pronto, então tá aí. Ok? Se bem que eu não mandei exibir, né? O valor da vida, só mudei aqui o ataque. Mas enfim. Vocês entenderam mais ou menos como se dá. Belezinha? E aí, dentro desse contexto aqui, cabe toda aquela questão de float, de int, de validar a numeração, a entrada dos inputs, né, através do try e do except e assim por diante. Mas deixa isso para outro momento, para ela não ficar tão grande, para o vídeo não ficar gigantesco e vocês ficarem aí com preguiça de estudar, certo? Então, por enquanto, né, é essa base aqui que eu preciso que vocês entendam, belezinha? Para que a gente possa prosseguir, né? Então, essa foi a aula de classes, belezinha? Só pegando só o primeiro tema ali, e na próxima aula já vai entrar em encapsulamento, belezinha? Deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente se vê na próxima aula. Valeu e fui!